Jennifer, então se apresenta assim resumidamente para o pessoal, quem é você, onde você mora, quantos anos você tem, de uma maneira básica, e depois a gente vai estendendo aí um pouco mais nos detalhes. Bem, meu nome é Jennifer, eu tenho 39 anos, sendo 30 anos de diabetes, tá? E eu sou aqui de Santos, São Paulo. Ótimo. E Jennifer, na verdade, né? Então eu falei um pouquinho, te apresentei um pouco nos stories, né? E falei que você tinha uma história de bastante dificuldade, de aceitação, de entender, de absorver esse mundo do diabetes. Mas a gente tem que entender, né, que você diagnosticou diabetes, você tinha 9 anos de idade, então você era uma criança. Conta um pouco pra gente, assim, essa parte da aceitação, né? O que que você define, assim, hoje com o seu, né, com o seu olhar, com a sua visão de uma pessoa adulta, né, de uma mulher madura, como que tu vê, assim, o que aconteceu contigo lá nos seus 9 anos de idade, o que que podia ter sido de diferente, talvez, dos profissionais, da sua família, o que que tu acha que podia ter sido melhor, digamos, para ter sido uma coisa mais leve para você, a tua vida com diabetes? Bem, eu descobri com 9 anos, né? Então, há 30 anos atrás, a diabetes não tinha essa fomentação que tem hoje, né? E os tratamentos não eram tão modernos como são hoje, né? Então, a gente tinha muita restrição mesmo, tanto em tratamento quanto em alimentação. Isso causava uma certa revolta, né? Tanto na criança quanto principalmente no adolescente. Porque a criança, quando a gente é criança, a gente tem o controle dos pais, né? Da mãe. Ela tá ali. A partir Uhum. dos 12 anos, mais ou menos, você começa a ter uma certa liberdade, né? De estar saindo sozinho e tal. E é uma idade muito conflitante, porque você não. Você está amadurecendo, mas você não tem a compreensão De do que longo pode prazo, às ser, vezes, né? né? Exato. Então, para nós, era assim, a gente escutava dos médicos, né? Ah, isso pode acontecer com você e tal, mas era muito estranho você estar escutando de uma pessoa que não estava vivendo aquilo. Então, você não acreditava muito, né? E como não tinha uma divulgação assim, em mídia, em nada, né? Por causa do tempo mesmo, né? Da época, então era uma informação restrita também que a gente só tinha acesso com os médicos, né? Então, eu tive muita revolta, assim. Minha mãe me levava até no psicólogo, eu conseguia desbaratinar o psicólogo, conseguia enganar, mostrando que eu aceitava, tal, mas quando eu saía, assim, eu abusava bastante, eu fazia tudo que a minha mãe controlava em casa, eu fazia na rua, sabe? E foram abusos constantes, assim, até os 22 anos. E o que que tu acha que tu fazia assim, era mais em relação à alimentação, de comer escondido ou de não aplicar insulina? Como é que era o teu tratamento naquela época, né? Porque para muita gente Então, que, né, que conheceu a vida com diabetes hoje, já conhece caneta, já conhece glicosímetro de sim, dedo, já conhece Libre, né? Então conta um sim. pouco assim, como que era viver numa época onde não existia nada disso, né? E a gente realmente, o tratamento que a gente tinha era restrição. A gente, nós médicos, a gente era ensinado assim, não, ao invés de reforçar o que o paciente faz de certo e de bom, era um tom sempre de ameaça, né? Olha, você vai perder sua Sim. perna, olha, você vai ficar cega, olha, né? Então, conta pra gente, assim, como que foi, como que era na tua época? Como é que era esse teu tratamento inicial? Você usava seringa de agulha, de vidro? Como é que era? De vidro, a de vidro, nossa, eu usava de vidro. Nós não tínhamos nem insulina rápida ainda na época. Tanto que quando ela apareceu, foi apresentada por uma amiga minha, a Dani. E eu tinha muito medo, porque era assim, nossa, você vai aplicar insulina rápida e você vai ter hipoglicemia e você vai morrer, sabe? Então era uma coisa assim que era meio descontrolada. Tanto que ela aplicava e ela tinha muitas hipoglicemias, né? Porque foi uma coisa inovadora, né? E as pessoas não tinham esse controle, né? Então, eu vou comer bastante doce, vou tomar insulina rápida e tá tudo certo. Não tinha essa coisa de contagem de carboidrato, que é muito importante Aham. também, né?
monitor, Aham. né, que é acoplado. Eu uso a bomba de insulina e isso tem me ajudado muito a preservar a minha disfunção renal. É, então, hoje tem um monitor que é acoplado à bomba, você coloca ali quanto que você vai comer de carboidrato, ele já mostra quanto de insulina que você vai tomar. Então, não tem o Sim, perigo de sim. ir para mais ou para menos, né? Hipo, hiper, né? Não tinha caneta de aplicação, né? As canetas que são maravilhosas, térmicas, né? Você pode levar para qualquer lugar, então a gente tinha que colocar a insulina num isopor, com gelo, sabe? Tudo era muito complicado mesmo. E isso constrangia bastante a gente também, sabe? A aceitação, as pessoas não sabiam direito como lidar com as pessoas com diabetes, tanto que eu, na É. escola mesmo, foi bem na época que o Cazuza morreu de AIDS. E, Ah, nossa, eu lembro dessa época. E daí tinha a questão de. Falava o tempo todo de droga injetável. E daí as pessoas com diabetes tinham que andar com seringas, eram mal vistas. sim, e o Você pessoal teve falava uma que experiência dessa para contar pra gente? sim, na escola eu tive um emagrecimento muito repentino, eu sempre fui bem fofinha, assim, umas bochechas rosadas, né? E de repente eu emagreci. E daí começaram a falar que eu estava com a mesma doença do Cazuza, que ninguém podia encostar em mim, sabe? E isso deixava a gente também, né, constrangido, né, Meu a Deus, situação. é. Eu Então acho a que gente assim, estava pode falar. na fase da transição, né, pré-adolescente para adolescente, e isso foi me constrangendo assim de uma forma que eu queria esconder das pessoas que eu tinha diabetes. Eu Claro. não queria estar mostrando para E ninguém que eu tinha. agora vou puxar um pouco a brasa para minha sardinha e dizer que naquele tempo não existia a especialidade de endocrinologia pediátrica, né? Existia, mas era uma coisa muito nova ainda. Existia em alguns lugares do Brasil, né? Então, essas crianças, às vezes de 4, 5, 6, eram atendidas por endocrinologistas que às vezes não tinham a menor paciência, tato, linguagem para falar com criança. A gente sabe que é diferente, né? Hoje em dia é diferente, então hoje em dia existe a diabetologia, então existem médicos que trabalham só com diabetes, daí, claro, vão atender adulto, criança, de uma maneira exemplar, porque é uma escolha, né? É diferente. Mas a gente via muito isso também, né? Então é uma série de fatores, assim, que a gente, eu acho importante, eu acho muito legal da tua história, que torna muito mais compreensível. Então, talvez para quem chegou nesse mundo hoje, que tem essas facilidades, entre aspas, né? Então, são facilidades, mas assim, parece que é muito mais fácil. Talvez não entenda e fale assim, nossa, mas como que deixou chegar nesse ponto, né? Como que Sim, ela deixou afetar a visão? Como que ela deixou afetar os rins? Então, acho importante, né, a gente começar a conversa explicando como era 30 anos atrás, né? Como foi essa assistência, quais eram os recursos. Então, tirando, por isso que a gente tem que entender também por que as pessoas hoje em dia têm esse julgamento, esse pré-julgamento. Ah, você tem diabetes, olha, vai ter complicação. Porque, infelizmente, isso foi a regra por muitos anos e é uma realidade nova. E o nosso trabalho aqui e o seu, né? Depois a gente já vai explicar por que o dela também é justamente esse, desmistificar essas coisas. Olha, antigamente era assim, mas hoje não precisa mais ser, né? sim. Então, assim, as coisas mudaram, a gente não precisa passar o sofrimento, as coisas que você passou, né? O que eu E vejo, assim, de muitas pessoas mesmo, assim, que estão, né, como eu, né, que tiveram muito tempo atrás, hoje eu vejo, assim, que muitos ainda tornam o médico como adversário. Eu acho que, não sei se é porque não quer enfrentar, né, a realidade dos fatos. Então, assim, o mais importante é a gente saber que o médico, o sucesso do médico é o sucesso do nosso tratamento também. Então, ele nunca pode ser visto como adversário, ele tem que ser visto como parceiro. Então, eu vejo assim, muitas pessoas pulando de galho em galho. Então, eu não sei se procura um diagnóstico favorável a si, né? E não acredita no que o médico está falando. Então, eu vou procurar outro tratamento porque esse não está dando resultado. E nunca
para num médico só. Eu já estou com os meus médicos há mais de 8 anos, sabe? Porque eu Uhum. percebi assim, não adianta você tentar esconder o histórico da sua doença, entendeu? O histórico da sua vida. Entendeu? Então você tem que compartilhar. E compartilhando, ele vai estar te ajudando. Os tratamentos hoje são muito eficazes, não são restritivos, né? A gente tem muitas oportunidades de estar trabalhando bem, sabe? Então, é assim, aceitação é tudo. Eu sou diabético e aceitar a orientação do médico, porque ele vai estar te conduzindo de uma maneira A gente já tem favorável que a ser o ti. time, né? Sim, Fazer essa sim. formação de um time, assim, né? Ô, Jennifer, e conta pra gente, assim, você falou que até os 22 foi essa loucura de comer escondido e tal, de muita revolta, muita rebeldia. E o que que fez você mudar? Quando que virou uma chavinha e que você falou, opa, quem sabe eu consiga me cuidar melhor, o que que eu posso fazer diferente? Quando que você teve esse olhar um pouquinho melhor? Foi só depois que você teve a tua primeira complicação ou antes disso? O que que fez você ter um estalo e falar, opa, acho que eu vou tentar melhorar isso aqui? Eu tive uma internação, que eu fiquei 5 dias na UTI para hidratar, que eu acabei desidratando, né? E eu fiquei 5 dias acordada na UTI. Então, eu fiquei assustada, porque eu via muitas pessoas entrando vivas e saindo mortas, né? Eu tinha 22 anos só. Então, aquilo para mim foi chocante. Aí, saindo de lá, eu falei assim: não, eu não quero mais voltar para cá. Eu não quero mais ir para a UTI. Porque a minha vida era assim, sabe? Eu sempre ia para UTI mesmo, sempre estava indo para o hospital, ficava internada, porque é a cetoacidose, né? E daí, para ter esse controle, só internando mesmo, né? Ah, E, eu vivi, até os 22 anos, eu vivia com candidíase, porque claro, as fitas reagentes também não eram dadas pelo governo. A gente tinha que comprar e sim, era cara. Era muito cara, isso. 25 unidades eram caríssimas. Então, assim, o monitoramento eu também fazia assim, sabe, sem frequência nenhuma. E isso dificultava também, sabe, o controle da glicemia. Que nem hoje, atualmente, eu faço de 8 a 10 vezes por dia, entendeu? Daí tem gente que pensa que é muito, E não é, naquele não tempo tu é. fazia assim, uma vez por semana, como é que era? Olha, tinha vezes que eu deixava até a fita vencer, para te falar a verdade. Porque realmente É, Era. quando você. Daí, Como eu não tinha nenhuma complicação, a minha complicação era ter assaduras, né? Eu acho que eu não dimensionava as coisas, sabe? Eu não conseguia ter a compreensão. Então, realmente, eu negligenciei muito, né? O que e poderia vir. deixa eu A só não reforçar, aceitação gente. também, né? Deixa eu só reforçar. Quem quiser fazer alguma pergunta para Jennifer, usa o balãozinho de pergunta ali embaixo que eu vou lendo aqui, eu vou conferindo aqui as perguntas para a gente tentar ir organizando. E Jennifer, e daí com 22 você virou essa chavinha, começou a se interessar e falar, viu que alguma coisa na sua vida tinha que mudar. E com que idade você teve a tua primeira complicação e qual foi? Assim, qual foi o primeiro sinal que você falou, opa, acho que deu ruim aqui? Então, daí aconteceu isso, né? De eu ficar no hospital, e daí eu já praticava atividade física, eu sempre pratiquei atividade física, mas eu acho que a gula também não ajudava muito, né? Você come além do que você se exercita, né? A glicemia continua alta. E aí eu comecei a querer correr na praia. Tipo, eu nunca tinha corrido na praia. Mas daí eu comecei a querer correr na praia. Um certo dia, quando eu tava saindo de casa, eu vi um clarão assim, né? O prédio que era branco virou uma luz, assim. E eu não conseguia nem ver adiante. Aí eu falei assim, nossa, eu tinha feito um exame há 3 meses, né, anteriores, e não tinha dado nada na vista. Aí a gente voltou no médico, no oftalmologista. Quando ele fez o exame, daí deu pontos de microhemorragias. Aí ele falou assim, nossa, mas há Uhum. 3 meses atrás não tinha dado nada. Ele falou, não, mas a diabetes é assim.
Ele falou, essas microhemorragias surgiram pela glicemia alta, né, de muito tempo, e daí surgiu na sua vista, assim, repentinamente. E daí, depois disso, eu fui submetida a laser na vista durante 1 ano e meio, só que não E daí, adiantou. nessa época, você já tinha um controle melhor? Tu já tinha um controle melhor das suas Já glicemias? tinha, eu falei, quando eu saí do hospital, eu falei assim, agora, né, eu vou fazer tudo certinho. Porém, por muito tempo, né, de descontrole, não aplacou o que já tinha acontecido, né? Uhum. Tudo, né? Foram 14 anos, né? Foram muitos anos, né? Foram muitos anos. E daí, Como daí que ficou ele, a tua parte emocional nisso tudo? Porque você era uma menina, você tinha 26 anos, então, quando você teve vinte e a cinco questão da anos, quando eu perdi. retinopatia. 25 anos, né? Uma menina. Pra gente, né? Eu também tenho 39, uma menina, né? Então, e daí na época, como que ficou o teu emocional? Você já tinha uma profissão? Você já trabalhava? Como é que foi, assim? Eu me formei, né? Com 22 anos eu me formei em pedagogia. Então, eu ia começar a dar aula em educação infantil, né? Que é a minha especialidade. Só Uhum, que aí eu comecei a perder a visão. Eu tive descolamento da retina e isso complicou bastante. Na época, eu estava uhum. trabalhando como CLT numa policlínica, na prefeitura, né? E daí eu tive um afastamento por lá. Eu fiquei 3 anos afastada. E eu fiz o laser, não adiantou, né? Aí eu fui indicada para fazer a vitrectomia. Eu entrei com 60% de visão e saí com 3%. A outra vista eu perdi porque ascendeu para um glaucoma. O médico falou para mim que, infelizmente, eu não ia enxergar mais, mas que era bom porque eu já havia enxergado algum dia, que pior eram as pessoas que nunca tinham enxergado. Para mim, assim, aquele dia foi um dia que eu quis morrer, sabe? O dia inteiro eu fiquei muito mal, mas depois eu pedi muito a Deus força. Eu falei assim, eu acredito num Deus assim maravilhoso, né? Que dá forças para tanta coisa, né? Ajuda tanto. Eu falei assim, eu não posso, né, desistir por isso. O médico queria me aposentar por invalidez. Isso eu ia receber um salário de R$ 300. E daí eu falei para ele, eu tenho 25 anos, eu não vou me aposentar por invalidez. Aí ele falou, você tem certeza, né? Porque hoje em dia, assim, a pessoa se torna deficiente, eles veem como incapaz, né? E daí eu falei assim, não, eu não Aham, sou incapaz, eu posso, eu vou fazer mais, né? aham. E daí eu falei para ele, não, eu vou prestar um concurso e eu vou passar. E daí eu prestei o concurso e eu passei. Graças a Deus, assim, eu tô há 12 anos, né, na prefeitura. E foi, assim, com certeza a melhor coisa que aconteceu na minha vida, assim, porque me motivou, me fez conhecer pessoas, né, me fez conhecer o esporte adaptado, que o esporte é muito importante, né, na vida das pessoas com deficiência. Ele motiva, ele nos ajuda a ter uma autoestima, né, elevada e faz com que a gente esteja sempre ativo, né, na busca de estar melhorando, né. Então eu nunca aceitei assim me acomodar com aquilo que era proposto, sabe? Sempre tentei ir além. Então eles tentaram fala para mim dos aplicativos, aumentar a tela, fazer um contraste na tela, e daí eu falei, não, eu vou estar esforçando a minha vista, eu vou estar estimulando. Perguntei para o médico, se eu estimular a minha visão, eu vou perdê-la? Ele falou assim, não, não vai fazer diferença. Ele falou, mas fez. Foi incrível, porque o estímulo, assim, ajudou muito. Então, assim, no celular, eu aproximo, lógico, o celular perto do meu rosto, mas eu consigo fazer uma leitura. O monitor de computador, eu também não amplio a tela, mas eu coloco o meu rosto próximo, mas eu não
não mudo a cor, eu não aumento, não amplio a fonte, e eu tento ir além do que é possível, sabe? Ou proposto como possível. Ô, Jennifer, e conta um pouco como que foi essa história do surf, né? Porque é muito incrível, a gente aqui é uma cidade de praia também, tem muito surfista, é um dos polos de surf aqui do sul, né? A minha cidade, que é Itajaí, é a nossa cidade da Rede Dedicar. E quando você falou que surfava, eu pensei, não, mas surf adaptado, eu até consigo imaginar, talvez para um cadeirante, mas para uma pessoa com deficiência visual, explica para gente como funciona. Eu realmente fiquei boiando nesse negócio de surf. Então explica pra Então, gente que eu não consegui entender. eu trabalhava no museu, no Centro de Memória Esportiva Museu Devaneio aqui em Santos. E lá a gente tem contato com atletas veteranos, né? Da cidade, de outras localidades também. E eu conheci um surfista, que é o Cisco Aranha. Ele é campeão brasileiro, ele é maravilhoso, né? E ele virou e falou: Ai, por que você não surfa? Aí eu falei: Porque eu não enxergo. Eu falei pra ele: Eu tenho muita dificuldade, né, em me manter em pé, né? Imagina em cima de uma prancha dele. Não, mas é possível. Daí eu falei: Meu, ele tá louco. Eu falei: Não, eu nunca vou conseguir, né? Mas eu sempre gostei de surf, né? E daí até acendeu assim uma vontade, né? Mas o medo assim, sabe, me limitando. E daí eu fui convidada, porque assim, ele ia inaugurar a escola de surf, a Escola Radical de Surf Adaptado de Santos. E daí ele me chamou para trabalhar com ele, né? Porque é da prefeitura mesmo. E daí, como eu sou funcionária da prefeitura, eu podia ser transferida para lá. Aí eu falei Uhum. assim, eu quero muito, né? Porque é um lugar inclusivo, é um lugar maravilhoso, assim, sabe? Os professores são excepcionais e o Cisco é muito receptivo, ele é amoroso, sabe? É muito bom trabalhar ali naquele local. E daí eu falei assim, eu vou. Aí ele falou assim para mim, olha, eu quero que você seja aluna da primeira turma. Aí me deu um frio na barriga, né? Daí eu falei, ai meu Deus, e agora, né? Eu mal sei nadar, como é que eu vou surfar, né? Aí ele, não, vamos, vamos, vamos. Aí eu fiz Tinha outros sem deficientes causa. visuais ou só você? Tinha outras Tem, pessoas com deficiência visual, sim, tem mas tem várias deficiência pessoas com visual vários tipos, tem com deficiências várias motoras. patologias. Sim, a Aham, gente tem aham. autista, síndrome de Down, aí tem pessoas com deficiência física mesmo, tem deficiente auditivo, são todos os tipos de deficiência mesmo, é muito Aham. abrangente. E deficiente visual, eu acho que por causa da pandemia, a escola foi inaugurada agora em janeiro. Então, por causa da pandemia, deu uma pausa, né? Ah, Mas sim. a gente tem alunos inscritos que são deficientes visuais. Mas, assim, deficiente visual inicial, assim, na escola mesmo, fui eu. Mas tem um Muito legal. que praticava na outra escola, né? É o Val. E ele já tem, eu acho que 55 anos, mas ele surfa muito, muito. E daí eu perguntei para vocês, como? Como pode? O Val é cego total, tá? Eu falei, como pode? Ele falou assim, você vai sentir o momento de subir na prancha e conseguir se manter em pé. Eu falei, meu Deus, eu vou tomar altos caldos, né? Eu lembrei. E daí, mas eu senti, assim, foi na última aula, tá? Que eu consegui surfar sozinha. E foram muitos treinos, assim, na sala funcional. A gente tem uma sala funcional, né, na escola. E daí ele simula, sabe, para dar uma confiança pra gente. E na última aula eu consegui. Eu senti mesmo, Muito sabe, a legal. brisa batendo e a onda entrando, e assim, eles dão super suporte, assim, e eles vai, 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 vai. E quando foi, entendeu? Daí eu levantei e daí eu consegui chegar até onde chegava a areia, assim. Eu falei, caramba, eu não acredito, eu consegui, sabe? E é uma alegria, assim, uma satisfação, assim, que é indescritível, porque muitas pessoas falam pra você, você não vai conseguir, sabe? Não, desista, você
sabe? E você superar os seus próprios medos, os seus próprios limites, é a maior vitória que você pode ter na vida. Com certeza. O Luciano, né, meu amigo querido aí, muitos anos. O Luciano, ele foi no nosso primeiro encontro, o Luciano com a Samara, que é a filha dele. Foi no nosso primeiro encontro, lá em 2016. Então, o Luciano perguntou se você tem outras complicações, né? Então, a gente falou da parte visual, né? Então, ela teve a retinopatia diabética, que é o que a gente sempre fala, por isso que nós recomendamos o exame de fundo de olho. E agora ela vai contar um pouquinho para a gente em relação ao que mais aconteceu. Então, a primeira coisa foi a questão visual. E depois, o que mais que houve, Jennifer? Conta pra gente. Eu comecei a ter uns inchaços, né? E eu no rosto, assim, pálpebras, nas partes da articulação, na cintura, e era um inchaço muito diferente, porque na perna também, a minha perna ficou tão inchada que a minha bota de zíper não fechava. Você apertava assim e o dedo afundava e demorava para voltar. Era uma coisa muito estranha. E daí, como eu trabalhava na policlínica, a médica pediu uns exames, né, de urina. Eu fiz o exame de urina e ela falou assim: a sua creatinina deu uma alteração aqui. Eu te aconselho a procurar um nefrologista. E daí eu fui no nefrologista. Ele ficou em dúvida se era insuficiência renal aguda ou se era crônica. Mas através de um exame específico. Mas você não fazia exames anuais de urina para ver a parte de perda de proteína? Como que era? Não fazia. Não fazia. Então, porque faz parte do acompanhamento, né? Então, 1 ou 2 vezes por ano a gente orienta um exame específico para você detectar a perda de proteína, que a gente chama de microalbuminúria, que é na fase mais precoce. Então, as nossas crianças lá com 1 ano de diagnóstico já estão fazendo exames, né? Os adultos também. Então, assim, desde o primeiro ano de diagnóstico, a gente já tem esse controle para não deixar evoluir para esse ponto. E a gente tem estratégias, né, de intervenção precoce para tentar preservar essa função do rim. Mas com você, quando você descobriu, já estava no estágio muito avançado, então. Já estava. Esse exame de microalbuminúria é o de 24 horas também? Isso, hoje em dia existe uma outra técnica, a gente não precisa mais necessariamente ser de 24 horas, né? Às vezes a gente faz o isolado também. Mas esse de 24 horas você não fazia, então, todo ano? Não. A gente faz aquele normal, cultura, né? Urina Tá. 1, né? Mas de 24 horas, não. Nunca fiz, a gente nem imaginava, assim, sabe? Desses exames preventivos. Nunca foi dito. Eu acho que as informações eram muito, né, limitadas, né? Eu acho que até os tratamentos eram limitados, né? E talvez por ser, não sei, mas é uma questão assim que eu penso. Pelo Sistema Único de Saúde, era mais restrito ainda. Talvez se fosse pelo particular, fosse uma coisa mais, sabe? Ou talvez se estivesse na capital, né? Talvez, claro, num grande centro, São Paulo, Rio de Janeiro, mas você estava numa cidade mais, né, Santos, apesar de ser uma cidade muito grande, não é uma referência, não é um centro médico, né? Então, assim, não estava no Hospital das Clínicas de São Paulo, por exemplo. Sim. Então, isso é uma outra coisa que a gente discute muito, né? Essa questão de ser tudo muito centralizado, né? E daí ele já te diagnosticou, então, com insuficiência renal. E insuficiência renal foi crônica. Com que idade você estava? Mesma idade da visão, porque eu fui procurar o Foi uma nefro. avalanche, assim. O oftalmologista falou assim que geralmente, quando isso daí eu acho que também é uma teoria que não condiz com a realidade, mas na época ele falou assim, procura um nefro, ele falou assim, porque geralmente quando ataca a parte da visão, ataca o rim. Mas eu já vi casos que não atacou a visão, mas não atacou o rim. Eu acho que não condiz muito com essa verdade. Mas eu realmente fui procurar e realmente tinha, né, começado também a insuficiência renal. Quando eu comecei, eu estava com 75% da função. Isso há 15 anos atrás,
E daí, logo no início, o médico já falou assim para mim que era bom eu fazer um tratamento conservador e tentar o uso da bomba de insulina, porque a bomba de insulina poderia retardar o progresso da doença. E foi verdade. Porque muitas pessoas, eu converso com muitas pessoas diabéticas, tá? Muitas pessoas que nem tinham o problema renal assim, quando eu descobri, elas começaram bem depois de mim, e daí, não vou fazer o tratamento conservador, tal, não sei o quê, e já fizeram até o transplante. Uhum. E É uma hoje em amiga dia minha. você faz hemodiálise, Jenny? Não estou fazendo hemodiálise ainda, estou com de 30 a 35% de função renal. E eu tô assim, eu tenho uma pessoa que está fazendo o teste de compatibilidade. Para caso venha, a minha veia do braço esquerdo não funciona. Eu tive trombofebrite, né? Por causa de uma hipoglicemia que eu tive, eu convulsionei e eles não conseguiam encontrar nem a minha veia aqui da jugular. E daí eles acabou desativando a minha veia do braço esquerdo. Então, eu tenho uma veia muito fininha no braço direito. Então, a gente está na tentativa, assim, no momento, né, de ir para hemodiálise já fazer o transplante para que eu não precise ir para a máquina, Uhum. né? Então, essa é a nossa Aham. luta agora. Estou com uma pessoa fazendo teste, vou passar na psicóloga assim que puder começar a sair de novo, porque eu tô reclusa ainda, não posso sair, né? Uhum. Não é por causa nem da insuficiência renal e nem da diabetes, que eu acho que também é preocupante, né, nessa situação da pandemia, mas é por causa da disfunção pulmonar também, né? Que eu tive uma redução na função do pulmão também. Isso. A Jennifer, ela teve um quadro de tuberculose, então essa questão do descontrole glicêmico de longo prazo, insuficiência renal e tal, isso faz com que a imunidade baixe muito, e a gente sabe que hoje em dia no Brasil, né, então a gente tem vacina de tuberculose, aquela da marquinha, Uhum. as pessoas para desenvolverem tuberculose geralmente são pessoas que já têm outras doenças crônicas, né? Ou desnutrição, ou estão em um tratamento de quimioterapia. Então, pessoas que já têm um grau de imunidade muito baixo, que estão com uma saúde muito debilitada, e são essas pessoas que a tuberculose acaba atingindo. E a Jennifer também teve uma tuberculose que se complicou e acabou ficando com uma função pulmonar também comprometida, né? Foi Ela tinha uma me redução de contado. 40% da função Uhum. pulmonar. E posterior a isso, eu acabei descobrindo que eu tinha bronquite asmática e rinite alérgica, duas coisas que eu nunca tive manifestado. O médico ainda falou: Coisinha. você sempre teve. Eu nunca tive problema de asma, nunca, Às sabe? vezes, num pulmão, né, funcionando 100%, talvez um quadro Sim, mais leve passasse despercebido, mas a hora que esse pulmão já está meio baqueado ali, mesmo uma asma muito leve já se manifestou, né? E conta pra e gente a essa história que tuberculose que você. eu tive foi a pleural, tá? Então ela era assim, Aham. não tinha Ah, sintoma nenhum, nenhum. Era impressionante, eu não tive febre, eu não tive tosse, não tive nada. Foi através de um exame que ele detectou que eu tinha a tuberculose. líquido. Você tinha Foi. líquido no pulmão já? Não. Eu tenho um edema, né? É, Aham. e ele Derrame. falou que ele era meio mole, sabe? Então, Aham. no exame ele detectou isso. Ele falou assim: é estranho isso, porque no exame dá que você não tem, mas essa característica tá estranha. E daí ele pediu para eu tomar o medicamento durante 9 meses, e daí acabou ascendendo mais para 1 ano e 2 meses. E quando eu fiz o exame novamente, depois do medicamento, aí já não estava mais mole. Fica a cicatriz, Uhum. mas já não estava mais do jeito, com a característica que Uhum. estava antes. E ele falou E conta, que era e conta tuberculose. para o pessoal que tu escreveu um livro. Como que foi essa ideia, assim? O que te levou a isso? E você já terminou o livro? Você está escrevendo? Como é que foi essa história, assim? O que te levou? Você já gostava de escrever antes?
Eu sempre gostei de escrever, muito. E, assim, durante toda a minha trajetória, desde que eu, né, tive a deficiência, insuficiência renal, eu sempre tive esboçando, escrevendo, né, e conversando com bastante pessoas, né. Eu entrei, na época, no Orkut, né, que eu não sei se as pessoas vão lembrar, mas eu entrava nas comunidades, e daí eu via, era desesperador eu ver o pessoal, assim, e ainda naquela época, né, ainda não estava assim tão avançado em nada, assim. E eu vi o pessoal falando, sabe? Ah, hoje eu comi 2 latas de leite condensado, sabe? É uma coisa assim, a gente tem a liberdade de fazer as coisas, mas a gente tem que ter coerência, né? Então, não vai fazer bem para ninguém comer 2 latas de leite condensado e tomar 2 litros de Coca-Cola. Não faz bem para ninguém, né? E daí eu via isso, daí eu falava, cara, o que que eles estão fazendo? E daí eu entrava e começava a conversar e o pessoal pedia, ah, posso te ver na webcam? Aí eu falava, pode. Aí eu abria assim a webcam e ela, nossa, mas você é tão nova, e isso aconteceu com você. Poxa, foi muito bom ter conversado com você, me deu outra visão, sabe? Eu falava, meu, se você fizer as coisas certinho, o tratamento, sabe? Seguir as orientações do médico, siga a orientação do médico, né? Porque às vezes tem muita gente que é curiosa e fica dando, né? Ah, toma um chazinho, né? Ah, se você tomar um chá de insulina, você não precisa tomar a insulina. Gente, não existe isso, né? Então, assim, siga a orientação do médico. O que o médico te falar, você vai lá e segue. Porque daí você está indo pelo caminho correto, né? E daí eu comecei a ver assim a necessidade das pessoas, né? De ter uma informação, de ter, sei lá, uma experiência assim que possa motivá-las a seguir no caminho certinho, né? A estar fazendo as coisas legais, assim, que dá para ter uma qualidade de vida legal sem restrição, sabe? Hoje a minha vida é muito restrita, mas porque eu negligenciei, né? Então, eu tento manter uma qualidade de vida com o que eu tenho, né? Mas só que poderia ser muito melhor. Então, eu quero mostrar para Claro, as pessoas: a prevenção é tudo, entendeu? O tratamento é tudo. Então, siga nesse caminho que você não vai ter problemas, entendeu? Não vai ter. O meu médico, ele é diabético ao mesmo tempo que eu, e ele foi escolhido a dedo, assim, porque até a bomba ele usa. Então, assim, ele é maravilhoso, assim, a gente troca muita figurinha e ele não tem complicação nenhuma, entendeu? Então, é possível sim, entendeu? com certeza. Eu sei que existem casos e casos, né? Mas a maioria dos casos é realmente porque negligenciou muito, né? Então, não negligencie, sabe? Aceite e saiba que dá para ter uma qualidade de vida legal, dá para fazer tudo, né? A diabetes não é uma limitação. A diabetes limita uma ação. Por exemplo, eu nunca vou sair de casa sem levar minha insulina, sem estar portando a minha bomba, sem estar levando o meu monitor glicêmico. Isso é muito importante, monitoramento. Porque se você altera a sua glicemia, você faz o teste, você vê que a sua glicemia está alterada, dá para você combater, ela não vai ficar alterada por um longo prazo. Isso é essencial. Eu nunca mais tive candidíase. Desde os meus 22 anos, eu nunca mais tive candidíase. Foi a maior É. alegria que eu tive na vida. Porque eu Eu dormia acho, sentada em bacia, sabe? Era desesperador. Eu e minha mãe, a gente passava madrugada dentro do chuveiro, sabe? E não tinha e o como controlar, que, porque uma coisa que a o gente fala controle muito era a nos, glicemia baixa. exatamente. Uma coisa que a gente fala muito nos nossos encontros, né? É essa questão assim, quantas pessoas, né? A gente está falando aqui, né? Uma pessoa com curso superior que teve, né? Então você tinha já uma visão de estudo, né? Tinha um conhecimento. Então, quantas pessoas, né, mundo afora, acham que é normal? Assim, não, faz parte, eu tenho diabetes, então acho que junto com esse diagnóstico é um combo, né? Não, se eu tenho diabetes, eu vou ter candidíase, eu vou ter complicação. E a gente trabalha muito para tirar isso, né? Então, talvez quantos anos ficou como, ah, pois é, minha vida é assim, então é normal ter cetoacidose, é normal ter candidíase, é normal, para mim é normal, mas não tem que ser, né? Isso, o Não. normal tem que ser você estar no shopping com seus amigos, estar na praia surfando, né? Um adolescente, no caso.
e Sim, não passando por todas essas situações. E quando a gente pega no pé e fala, olha, pessoal, vamos cuidar e tal, é porque a gente está visando isso, visando uma melhora da qualidade de vida. E aquele pequeno ali, aqueles 2 minutinhos para fazer sua glicemia e aplicar a insulina que vão te garantir esse bem-estar, né? E o livro já está pronto, Jenny? o livro Você já está terminou de pronto. escrever? O livro já está pronto. Agora a gente só está assim numa campanha para publicar mesmo, porque eu não consigo financiar sozinha, né? Eu não vou ter Uhum. como ressarcir o valor que eu financiaria o livro. Então a gente Sim. está numa Uhum. campanha para arrecadar mesmo o valor, conseguir Sim. publicar. Não, é bem legal porque você não está escrevendo o livro visando o lucro do livro, mas visando mesmo Sim. essa missão de ajudar pessoas e de espalhar a tua mensagem, né? Eu Olha, a transformei gente. o ocorrido assim num propósito muito maior, né? Eu poderia ficar realmente acomodada e abatida em casa, sabe, me lamentando por tudo que aconteceu, mas eu falei assim, não, de tudo na vida a gente tem que tirar o melhor. Então, se eu puder, tá, ajudando outras pessoas, né, motivando, porque eu posso estar motivando muitas pessoas que de repente estão achando que, nossa, às vezes a gente tem algum problema na vida, não que ele seja pouco, né? Mas é preciso a gente estar olhando para o lado e ver que existem coisas muito piores, né? Eu entrei na equipe de esporte adaptado, do atletismo, e daí eu pude ter contato com outros tipos de deficiência, né? E ver assim casos que eu falo assim, nossa, cara, para de reclamar, levanta a cabeça e segue em frente, sabe? Então, foram coisas que foram me motivando. E é necessário isso, a gente está olhando para frente, para o lado para seguir em frente. Então, eu comecei a olhar Uhum. para o lado, eu comecei a ver também as dificuldades do próximo, para entender que a minha dificuldade não era a única, né? Então, a gente tem que ter esse olhar da vida mais abrangente, mais amplo, para a gente conseguir levar a nossa vida assim com mais leveza, né? Mais naturalidade. E daí eu falei assim, é Ô, bom, Jennifer. Ah, desculpa, pode falar, pode concluir. imagina. E daí eu falei assim, eu preciso estar compartilhando para estar prevenindo as pessoas, para estar ajudando, né? E principalmente a publicação de um livro é, eu estar me assumindo como deficiente publicamente, sabe? Foi Uhum. muito difícil aceitar isso na minha vida, a deficiência, sabe? Me tornar deficiente. A gente enfrenta muitos preconceitos, a gente enfrenta limites impostos pelos outros, mais do que os nossos limites mesmo da nossa condição física. Você não vai conseguir, não é possível para você, sabe? As pessoas subestimarem você pelo que elas veem, né? Então, às vezes, é preciso você não ver para você entender as coisas. Então, para se incluir assim num mundo, né, inclusivo mesmo, você tem que viver aquilo. Ou viver por alguém próximo, ou viver por si. E Isso aí. eu aprendi vivendo por mim. Ó, a Lud é nossa, a Lud é estudante de medicina, tá? Na metade da faculdade, ela participa de um projeto comigo, ela tem diabetes tipo 1 também. Ela participa, ela é aqui da nossa rede Dedicar, ela chegou agora, ela nos ajuda com a produção de conteúdo. Ela é a nossa mascotinha, assim, ela faz a nossa produção de conteúdo, ajuda com os textos, com as artes. E aí ela está perguntando se tem um link de vaquinha online. A gente não pode divulgar o link aqui, porque como eu sou médica, tem algumas limitações do Conselho de Medicina, então a gente não pode divulgar, mas no perfil da Jennifer tem tudo, então sigam ela. Lá vai estar tudo bem explicadinho. Infelizmente, a gente aqui na Rede Dedicar, a gente não pode, como tem eu e a Júlia médicas, a gente não pode divulgar nada que envolva vaquinha e nada parecido, assim, tem algumas limitações. Mas no perfil da Jenny tem tudo. Eu vou deixar bem certo ali o arroba dela, então é Jenny com Y, Jeni, underline Paiva, né? Pavani. Pavani. Não sei porque eu tô com Paiva. Isso, Então, Jenny, underline Pavani. isso. Jennifer, só para a gente E a gente tem a finalizar, fanpage também no Facebook, tá? Que é então, Vida que Segue fala. o Livro.
vida que segue o livro, tá? E deixa eu só finalizar, você entrou faz pouco tempo aqui no Instagram, que a gente acaba conhecendo os diabéticos, eu nunca tinha ouvido sua história, então você tem há pouco tempo a tua página do Instagram? Você ficava No mais focado no Instagram, Facebook? no Facebook, é. No Instagram, assim, há pouco tempo. Nem tenho muitos seguidores ainda no Instagram. Mas agora vai ter bastante. E no Facebook, assim, eu tenho a fanpage, né? Que é onde mais a gente estava trabalhando. Já tenho quase 1.000 seguidores lá. Uhum. Muito legal, Jennifer. Olha, quero agradecer muito. E quem quiser conversar com a Jennifer depois também pode mandar por direct, ela é super disposta. Aproveitar que ela está aí de repouso da pandemia, Tô aqui, clausurada, né? E tô aqui, assim, não sei. quero deixar o convite. A gente vai fazer, então, na sexta-feira, eu não divulguei antes para o pessoal não se confundir com a minha live de hoje. Na sexta-feira, eu vou fazer uma live com a doutora Kátia, que é nefrologista, falando sobre nefropatia diabética. Então, ela vai explicar tecnicamente o que a Jenny nos explicou hoje na prática, né? Então, ela explicou na visão de paciente, olha, comecei a inchar, estou esperando transplante e tal. Vamos entender por que ela está falando de veia, o que tem a ver veia do braço com hemodiálise. Então, a sexta-feira a doutora Kátia vai explicar tudo para a gente. Então, infelizmente, o diabetes é a principal causa de hemodiálise no mundo. Então, a maioria das pessoas que estão numa clínica fazendo hemodiálise é pela nefropatia diabética. E muita gente, pessoal, amou a Jenny. Meu Deus do céu, você foi a celebridade aqui hoje. Depois leia com calma, vou deixar a live salva. Depois passa com calma ali os comentários. Bastante gente adorou conhecer a tua história. E pediu apoio de todo mundo, então, para ir lá conhecer a página dela e apoiar, porque a gente já quer esse livro, né? E tá divulgando também, que é muito importante, né? Às vezes viraliza Isso, e daí a gente consegue mais exatamente. apoio, né? É isso E eu aí. queria Não muito vamos agradecer, conseguir. Esse doutora Júlia. povo azul aí é. O pessoal do diabetes é muito unido. Eu acho lindo de ver, sabe? Eu queria agradecer muito, doutora Júlia, a oportunidade aí de estar compartilhando, né, um pouco da minha história aí, para estar, né, estimulando as pessoas, motivando, isso é muito importante. E também agradecer a Rede Dedicar, né, pela oportunidade. Eu acho que você está fazendo um trabalho excepcional, né, de prevenção, né, e abrir essa oportunidade para as pessoas que querem estar ajudando, né, e contribuindo para o bem dos outros, né? Isso é muito importante, né? Eu falo que quem semeia esperança colherá o amor, né? Então que a gente É isso possa estar mesmo. fomentando o amor, né? É isso aí, gente. Então, um abraço para todo mundo. Então, lembrando para todos que nosso Novembro Azul, a nossa forma de comemorar vai ser através das lives. Então, esse mês a gente escolheu, esse Novembro Azul, nosso tema são realmente as complicações. Então, a gente vai falar sobre a nefropatia. Depois, mais para frente, a doutora Júlia, que não sou eu, a doutora Júlia Oberger, vai falar também sobre outras complicações, né? Vai trazer sempre convidados. A Fran vai falar algumas coisas. Então a gente tá aí, tá certo? Um beijo, boa noite para todo mundo e fiquem ligados aqui com a gente. Obrigadão, Obrigada. Jennifer, adorei te conhecer. Eu também, Tchau, doutora. tchau. Obrigada a todos. Tchau.